Olá pessoal, hoje falaremos sobre uma importantíssima obra da ética, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Kant. É nessa obra que Kant nos apresenta a sua ética, a partir de alguns conceitos fundamentais, como o conceito de autonomia, de boa vontade, de deontologia, de dever por dever, de dever conforme o dever e, principalmente, do imperativo categórico e das suas formulações. Já no prefácio da obra ele diz o seguinte: a presente fundamentação nada mais é, porém, do que a busca e fixação do princípio supremo da moralidade. Kant, então, está aqui buscando o princípio supremo da moralidade. E continua ele: o que constitui só por si, no seu propósito, uma tarefa completa e bem distinta de qualquer outra investigação moral. Assim, o seu objetivo não é apenas especulativo, mas é também prático. É necessário aqui procurar o critério que permita a cada um apreciar o valor de suas ações. O procedimento de Kant vai permitir libertar a ética de toda consideração empírica, a psicologia, a antropologia. A ética kantiana é uma ética procedimental, universal, a priori e vazia, de conteúdo empírico. Ele busca extrair o fundamento racional da moralidade. A moralidade se mede pela submissão da vontade a uma forma universal, a priori, racional. Portanto, aqui ele se afasta das considerações teleológicas da ética, como a consideração teleológica da eudaimonia, da felicidade em Aristóteles. Kant propõe uma nova forma de analisar a ética. Cada um de nós pode experimentar em si mesmo a presença de uma consciência moral, que permite avaliar as nossas condutas. E isso representa o cumprimento de certas ações com o dever. Dever, para Kant, é a necessidade de cumprir uma ação por respeito à lei moral. É preciso aqui distinguir as ações do dever por dever e o conforme o dever. O dever por dever é o respeito a essa lei moral. Já o dever conforme o dever seria um dever por inclinação. É quando nós agimos visando um retorno com o nosso ato. O dever por inclinação, ou conforme o dever, ele não possui mérito moral. O único dever que possui mérito moral é o dever por dever. Esta obra possui diversos pontos interessantíssimos para o estudo da ética. Irei analisar neste vídeo apenas 6 pontos, mas 6 pontos centrais deste livro, que é um dos principais livros da história da ética. O primeiro ponto é acerca da boa vontade. A boa vontade, segundo Kant, é a vontade boa em si mesma. Ela não é boa visando uma finalidade, mas ela é boa em si mesma. Assim, o valor moral de uma ação está na pureza da intenção. Só a boa vontade é considerada absolutamente boa pela consciência comum. Nem as qualidades dos seres humanos e nem as vantagens da fortuna são boas em si mesmas. Apenas a boa vontade é boa em si mesma. Tanto as qualidades dos seres humanos quanto as vantagens das fortunas somente são boas se servem a uma boa vontade. Portanto, aqui nós temos um valor intrínseco, independente da vantagem ou da utilidade da ação. Ela é dirigida pela razão e não pela sensibilidade. E ela é boa por dever e não conforme o dever ou por inclinação. O que faz a moralidade de uma ação, portanto, não é o seu valor objetivo, mas é a intenção. Aqui nós temos, portanto, uma ética das intenções. A moralidade está presente na intenção e não no caráter objetivo do ato. Se eu realizar um ato e este ato objetivamente é bom para os outros, isso não significa que o ato é ético. Ele somente será ético dependendo da intenção do agente. E a intenção deve partir de uma boa vontade. Ela deve partir do dever por dever e não por interesses ou por inclinação. Assim, parafraseando Kant, uma ação não é absolutamente boa a não ser que tenha por único motivo o respeito à lei moral. O segundo ponto que eu quero destacar é que o critério da moralidade de uma ação está na sua forma. Como então se reconhece uma ação moral? Não pelo conteúdo, pela utilidade e pela finalidade, mas pelo princípio, pela lei moral, pela lei universal, pela forma. Para saber o que eu devo fazer, devo perguntar se a minha máxima pode ser universalizada sem destruir-se a si mesma. Mas o que é máxima, segundo Kant? Máxima é uma regra subjetiva da ação, válida para a vontade do sujeito. Distingue-se da lei, que é um princípio objetivo de ação, válido universalmente, isto é, para todos os seres racionais. Então a máxima de fazer falsas promessas para tirar proveito para si não pode ser uma lei universal e, portanto, ela não pode ser considerada um ato moral. Todos os nossos deveres dependem, então, de um princípio geral único, que é o seguinte:
age de tal forma que a sua máxima se transforme numa lei universal. Eis aí o imperativo categórico da lei universal. O terceiro ponto que quero destacar é que a moral não pode ser baseada na experiência. Jamais saberemos se tenha havido no mundo um ato moral. Por quê? Porque o ato moral depende apenas da intenção do agente. Objetivamente, não temos como avaliar o ato moral. Então, se nós perguntarmos, você agiu eticamente ao ajudar o próximo? Concretamente, objetivamente, não temos como saber. Só saberemos se analisarmos a intenção do agente, aquilo que motivou o agente a agir desta e não daquela forma. A razão me ordena a agir segundo a lei moral, independentemente dos dados da experiência. A lei moral não pode ser confundida com a lei empírica. A lei moral encerra uma necessidade absoluta. A sua origem é completamente a priori da razão pura prática e não da experiência. A lei moral não deve regular-se por exemplos práticos, por exemplos empíricos. Ela deve regular-se apenas de maneira a priori, pela razão. E como que a lei moral aparece ao ser humano? Sob a forma do imperativo categórico. E o que é o imperativo categórico? O imperativo categórico, segundo Kant, é uma obrigação moral incondicional, não subordinada a qualquer fim exterior, que tem valor em si e que se impõe de maneira absoluta, em todas as circunstâncias. E aqui não há espaço para as exceções. Ele é imposto, imperativo em todas as circunstâncias. E sejam quais forem as consequências, independente das consequências. A teoria kantiana não é consequencialista, é anticonsequencialista. Devo agir assim porque devo, diz Kant. Não deve ser confundido com o imperativo hipotético. O categórico é uma coisa, o hipotético é outra. O hipotético, que é condicional e cujo valor é relativo. O categórico é absoluto, o hipotético é relativo. Há um fim exterior do qual ele é apenas o meio. Se quero atingir meu objetivo ou ser feliz, devo agir assim. É dessa forma que o imperativo hipotético procede. O categórico, por outro lado, é absoluto. Devo porque devo. Por ser um ser racional, o ser humano é dotado de vontade. E ele é capaz de agir de acordo com as representações da lei da razão. Mas na medida em que ele também é um ser sensível, a sua razão não é pura, porque ela é sujeita a tendências, a inclinações. Somente a vontade de Deus ou de um santo, segundo Kant, é determinada exclusivamente pela razão. Por isso, no ser humano, a lei moral se impõe à vontade sob a forma constrangedora do dever, exigindo assim que o ser humano, que ele lute contra as suas inclinações. O quinto ponto deste vídeo é acerca das formulações do imperativo categórico, ou seja, as fórmulas do dever. Destaco aqui parafraseando Kant. A primeira fórmula é da lei universal, que diz: age de tal forma que a sua máxima se transforme numa lei universal. A segunda formulação é chamada de lei da natureza, que diz: age como se a máxima de tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza. A terceira fórmula é da humanidade como um fim em si mesmo, ou da dignidade da pessoa humana, que diz: age de tal modo que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre como fim e nunca como meio. A quarta formulação é da autonomia da vontade, que diz: age de tal modo que tua vontade possa encarar a si mesma como um legislador universal. E a quinta é a do reino dos fins, que diz: age sempre como se fôssemos, através de nossas máximas, membros legisladores de um reino universal dos fins. Destaco também aqui os imperativos hipotéticos, que são dois: a destreza e a prudência. Da destreza, prescreve os melhores meios para obter um determinado fim, e da prudência, prescreve os melhores meios mais eficazes para alcançar a felicidade. E o sexto e último ponto deste vídeo é que a moralidade se funda na ideia da liberdade, que é entendida como autonomia. Ser livre é ser autônomo. Autonomos, normas internas. Então, o sujeito livre é aquele que segue as próprias normas internas. Uma vontade livre é capaz de agir independente das forças das causas exteriores. Ela não é determinada por leis da natureza, mas liberdade aqui não significa a ausência de qualquer tipo de lei. Uma vontade livre é a vontade que obedece à lei moral. Então, existe aqui sim uma lei, e é a lei moral. Mas como que a vontade humana é capaz de obedecer à lei moral se ela sofre influência da sensibilidade? Para tal, precisamos distinguir o mundo natural, sensível,
do mundo moral inteligível. O ser humano, sendo um ser sensível, ele pertence ao mundo natural e, portanto, ele está sujeito ao determinismo natural, aos desejos e às inclinações. Mas como um ser racional, ele pertence também ao mundo moral, ao mundo inteligível. Sua vontade, então, é autônoma, porque ela é determinada por leis da razão, independente das leis da natureza. É, portanto, possível o imperativo categórico porque o ser humano se reconhece como um membro do mundo inteligível. Mas essa ideia da liberdade que está presente no mundo inteligível não pode ser retirada da experiência. Não se pode provar a sua realidade a partir de qualquer exemplo, porque ela pertence apenas ao mundo inteligível, ao mundo da lei moral. Portanto, ela é apenas uma ideia da razão, uma suposição necessária para fundar a possibilidade da moralidade. Até mais.